Meus amigos, vamos fazer algo diferente nesse vídeo. O assunto é seríssimo e eu preciso que vocês ouçam o próprio sujeito falando da própria boca. Uma entrevista recente do homem que inventou o Alexandre de Moraes no STF, o Michel Temer. Muitos acham que o Michel Temer não sabia o que estava fazendo, que o Michel Temer indicou o Alexandre, sem saber ainda que o Alexandre era o Xandão, e que também pode estar gostando um pouquinho, mas ficou surpreendido e tal. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu tenho a minha, né? E se é minha, muito minha, mesmo que vocês não gostem ou que, de repente, achem que eu estou exagerando, né? Então, o Temer é o homem que inventou. Você não deve esquecer isso. Você que é um brasileiro meio atabalhoadinho, meio inocentão da vida, né, meu amigo, minha amiga, tal, né? Não, o Temer ali fez a reforma trabalhista, fez isso bom, teve ministro da Educação que tentou fazer isso, tal, né? Meu amigo, o grão-mestre da maçonaria brasileira, o ditador das regras, o Michel Temer, sabia exatamente o que estava fazendo. Esta criatura que está por aí é a criatura dele. Está executando o plano deles. Nunca se esqueçam disso. Não seja tolo. Não durma de touca. Não haja como um menino criado por vó, comendo mamão com açúcar. Muito bem. Ei, Temer, estou aqui com a imagem no monitor da entrevista que o Temer concedeu ao Felipe Dávila, o homem da Kit Estreza, né, candidato a presidente da Faria Lima, esse Felipe Dávila. E aí o Michel Temer dá essa entrevista onde? Na nova Jovem Pan, na Jovem Pan Sistêmica. Por que eu vou trazer aqui essa parte dessa entrevista do Temer? É só a parte, da entrevista toda não, uma partezinha, porque vazou o seguinte. Ficou aí, pessoal. Olha, Temer se arrependeu de haver indicado Alexandre de Moraes? Temer se arrependeu de haver indicado Alexandre de Moraes? Se arrependeu? Vamos então entender se Temer se arrependeu. Agora, interessante, as frases do Temer, né? Além daquelas figuras todas, né? Então, quer dizer que, será que Temer indicá-lo-ia novamente? Será que Temer fazê-lo-ia novamente? Né? Gostá-lo-ia novamente, né? Ele tem aquela coisa que ele fala assim, né? Tal. Agora, além dessas figuras, tem também umas expressões realmente que mostram a figura inumana do Michel Temer, né? Então, essa frase aqui que ele disse na entrevista, né, sobre o Alexandre de Moraes, jurista da melhor suposição. Eu fiquei a me perguntar, que caraminholas viria a ser um jurista da melhor suposição? Que como quem diz, como o Chaves dizia, o que será que ele quis dizer? Que Alexandre de Moraes é um jurista da melhor suposição. Rapaz, acho que pode dizer tudo, inclusive nada. Vamos ouvir essa entrevista, porque as pessoas precisam saber, porque está aí sendo muito replicado na mídia que o Michel Temer declarou nessa entrevista para o Felipe Dávila na Jovem Pan, que ele estaria arrependido da indicação que fez do seu então ministro da Justiça, mas eles se conhecem há décadas, para o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, após o misterioso falecimento do professor e ministro do STF, Teori Zavascki, então relator da Lava Jato no STF, e depois quem herdou a relatoria foi o Fachin, né? Vocês já sabem no que deu. Bom, se arrepende ou não arrepende o Michel Temer? Vamos ouvir? Talvez a pergunta hoje que não quer calar é que o senhor foi responsável por nomear Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, e hoje certamente é uma das figuras mais polêmicas no Supremo. O senhor se arrepende dessa escolha? Não. Eu devo dizer o seguinte, para deixar a entrevista correr. Essa é uma das entrevistas
mais descaradas que um homem público já deu no território nacional. Ouçam com a maior atenção, eu peço a paciência de vocês. Esta é uma das entrevistas mais descaradas, mais desavergonhadas que um homem dito público já deu no Brasil, desde aqui se celebrou a missa, a primeira missa, aí no início de 1500. Você sabe que não, eu conheci o Alexandre. Disse que não. Antes dele vir para o meu ministério. Eu trouxe para o Ministério da Justiça, né? Mas eu conhecia de muito tempo anterior, porque nós somos da mesma área, direito constitucional. Ele sabia quem ele estava indicando. Muitos debates juntos, congressos, artigos, etc. Eu o conhecia muito bem. E ele é um jurista da melhor suposição. Da melhor suposição. Quando eu fui nomear um ministro do Supremo, foi fruto de um acidente, a lamentável morte do Teorias Teori, né? Eu o chamei e disse: olha, você vai para lá, eu conheço bem, tenho absoluta convicção de que você vai cumprir todo o sistema normativo muito adequadamente. Muito adequadamente. É interessante, viu? As pessoas criticam muito, mas eu sou obrigado a reconhecer um fato. Nós não teríamos eleições, aquela que você participou, com grande evidência, né? Porque você sempre traz para o debate coisas importantes para o país. Por isso que eu digo que você participou em grande evidência. Né? Se não fosse o Alexandre, convenhamos, com a sua coragem jurídica e até pessoal, não. Ele está dizendo que se não fosse... Veja, isso é um engodo. Isso é um engodo que esses fascínoras criaram no Brasil, dizendo que se não fossem essas que eles chamam aqui de... Ele está dizendo que se não fosse a coragem jurídica do Alexandre, não teria havido eleições em 2022. Isto é um engodo. Foi um engodo que eles prepararam e ainda eles alimentam esse engodo para justificar o que eles fizeram. Teríamos tido eleições no país, nós sabemos disso, não é? Ao depois, houve aquele acidente dramático do 8 de janeiro, que não foi correto, afinal, na agressão aos prédios onde estavam os poderes. E aquele tem um ato falho, porque ele é da turminha que acha que ali, até porque o Alexandre pensa igual ele, e ele pensa igual o Alexandre, ele é da turminha que acham que naquele dia 8 houve aquelas coisas que vocês sabem pelas quais aquelas pessoas estão presas. Mas aqui ele tem um ato falho, Michel Temer. E ele admite que o que houve foram agressões aos prédios públicos, ou seja, dano ao patrimônio público, que vem a ser crime de dano qualificado nos moldes do artigo 63 do Código Penal. Que apenazinha é isso aqui, ó. Vocês entenderam o ato falho dele? Aí ele vai tentar consertar. Uma agressão aos próprios poderes. E isto merecia um corretivo. Ele fez o corretivo. O que você pode... O corretivo que este homenzinho está dizendo? Ele está dizendo que houve aquelas coisas contra prédio público. Mas depois ele fala, mas aqui foi um ataque aos poderes. Aí ele fala, isso merecia um corretivo. Ele está minimizando. Sabe o que é que ele está chamando de corretivo? Você sabe melhor do que eu. 19 anos de prisão para idosos, 18 para idosas, Clesão se foi. Né? Dizer que, bom, houve exagero, que não devia ser assim, não devia ser assado, mas isso é um assunto que está sendo trabalhado, está sendo tratado a todo momento. Colegas advogados sustentam as teses tais e quais, e muitas vezes eu vejo que o próprio Alexandre, o ministro Alexandre, já em vários momentos liberou muitas pessoas. Quem sabe ao longo do tempo vai liberando as pessoas. Olha que magnânimo, que bondoso. O ministro Alexandre vem liberando várias pessoas. Quem sabe, não é certo, não vou prometer, eu enquanto mentor dele, que 2 horas, não vou prometer. Quem sabe ele até solta mais alguns, né? Quem sabe não precisam cumprir os 19 anos, né? E trabalha também pela harmonização do país. Né? O senhor acha que... Aqui é a cereja do bolo, que o doutor Alexandre trabalha pela harmonização do país. Nós não teríamos tido a eleição em 22 se não fosse a atuação de Alexandre de Moraes? Eu acho que sim. Tudo conduzia para isso. Né? E se houvesse um presidente do TSE
mais tímido, digamos assim, mais tímido juridicamente, né? Eu acho que nós correremos o risco de não ter eleições. O ambiente era muito tumultuado. Tumultuado. Aí o Bolsonaro, tonto de nascimento, naquele 8 de setembro de 2021, assinou uma carta escrita por Temer. Esta velha raposa. O Bolsonaro, com mais de 20 anos, quase 30 anos, sei lá, de deputado, foi deputado junto com Temer em várias legislaturas, não sabia quem é Temer. Por que assinou aquela cartinha, Bolsonaro? Cadê um assessor, 2 assessores de Bolsonaro para dizer, não assine essa carta, rapaz, faça qualquer coisa, tipo, fique quieto, vá para casa, vá plantar batata, mas não assine essa carta. Está dizendo, tá vendo aqui? Ele está dizendo que Bolsonaro não ia, por outras palavras, ele está dizendo isso, que não ia deixar ter eleições. Vê a qualidade dessa gente. E ele é o que está dando as caras. Mas tem um grupo, uma sociedade secreta por trás dele. E vocês sabem. O Alexandre te garantiu isso. Presidente, Presidente. o senhor acha que o sistema político brasileiro está em crise e já aventou várias vezes a importância de talvez... Bom, eu acho que chega, né? Já por aqui já dá para vocês terem tido a exata ideia de que o Temer está muito próximo disso tudo que está acontecendo no Brasil. Provavelmente esteve muito próximo do planejamento de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Temer é um dos guardadores e protetores da nossa democracia. Michel Temer. Um velho homem sábio podia dizer, por que tudo isso se daqui a alguns poucos pares de anos já estará sendo comido pelos habitantes do subsolo, né? Que coisa. Bom, o que se sabe então é que quando ele encontrou a dona Marcela, vivíamos numa democracia até que dava para viver. Quando ele se for, ele deixará a dona Marcela, ainda belíssima, muito belíssima, vai arranjar logo um bom pretendente, que ela não é tonta, é muito bonita, vai estar muito rica, e só que vai aproveitar a vida boa numa democradura, graças a seu marido gênio. Parabéns, Michel Temer. Você é o vampiro da nação. Meus amigos, deixem aí seu like, inscreva-se neste canal, deixe comentários sempre muito educados. Sejam assim educados como o Michel Temer, né? Sejam educados. Peguei pesado, né? Sejam educados só. Não precisa ser que nem Michel Temer, não. Considere se inscrever neste canal, quem não está inscrito. Quem está inscrito, corra, veja se você está inscrito ainda, porque as pessoas estão dizendo, estão sendo desinscritas. Corra também, veja se o sininho da notificação está ativo. Deixe seu like, como sempre. Considere se inscrever lá na aba de Seja Membro. Ajude a patrocinar o canal. Se não quiser ser membro, patrocine o canal de uma outra forma. É preciso que vocês patrocinem o canal, pessoal. Isso aqui custa. Vá até aqui, aqui abaixo tem um comentário fixado. Há uma chave Pix, do Pix Democrático. Considere ajudar na manutenção do canal. Vamos aí fazer a sua parte também. Um abraço.